Bem-vindos ao Mulheres na Literatura. E a nossa convidada dessa edição fala conosco de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A Patrícia Godoy Ritter de Bairro é professora, pedagoga e escritora, natural de Carazinho, mas mora há muitos anos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Lá, ela também é minha colega de Sociedade dos Poetas Vivos, um coletivo de escritores e escritoras que se dedica a promover eventos em prol da literatura na cidade de Passo Fundo e também compartilhar os seus escritos e as suas experiências nesse coletivo. A Patrícia se lançou no mundo da literatura através da literatura infantil, onde já tem 3 livros publicados. E mais recentemente lançou seu primeiro livro de crônica, o Reticência. E eu a convidei para conversarmos de forma indireta sobre suas obras, novos projetos e como é se lançar de forma independente no mundo da literatura. Como você já sabe, o projeto Mulheres na Literatura se dedica a dar vez e voz a essas mulheres que têm feito a literatura no Brasil e pelo mundo. Eu vou passar a palavra para a Patrícia. Ao final do vídeo eu volto. Fica com a gente. Olá, meu nome é Patrícia Godoy Ritter de Bairros e é um prazer estar aqui no Mulheres na Literatura, falando um pouco de mim, da minha trajetória acadêmica e profissional. Eu sou carazinhense, realizei a minha educação básica em escolas públicas e eu tenho um carinho muito grande por 2 escolas, a Escola Carlinda de Brito e a Escola Sorg. Inclusive, eu tive a honra de fazer uma contação de histórias na Escola Carlinda de Brito, que eu fiz todo o meu ensino fundamental. Eu realizei uma contação de história como uma das minhas obras. Foi um momento inesquecível. Bom, eu sempre gostei muito de ler. E o meu encantamento pela literatura, ele aconteceu desde muito cedo, desde as primeiras séries, na escola. E eu aguardava ansiosa o dia de ir à biblioteca, fazer a troca do livro. Eu tinha uma curiosidade enorme em saber o que havia sido escrito e que estava ali parado na estante. No ensino médio, esse hábito se intensificou, mas naquele tempo eu nem sonhava, eu nem imaginava que eu seguiria o caminho das letras, o caminho da educação. E a escola, naquele tempo, já proporcionava aos alunos o teste vocacional. Eu realizei 2 testes, mas no final do curso eu ainda não tinha me decidido qual caminho seguir. Os testes apontavam para as exatas, mas mesmo assim eu não sabia a opção a tomar, pensava em fazer engenharia, direito, administração, e eu acabei optando em fazer direito em uma universidade federal. Realizei o vestibular, mas eu não tive êxito na prova. Bom, então o que fazer? No ano de 1996, eu decidi vir morar em Passo Fundo com o intuito de vir trabalhar para conseguir pagar o meu curso superior. Já que aqui na região nós não tínhamos uma universidade federal, então eu tinha que pagar o meu curso. Nessa cidade aqui eu fui muito bem acolhida, gosto muito de Passo Fundo. Aqui eu conheci muitas pessoas, fiz novas amizades, muitas portas se abriram para mim aqui. E o tempo foi passando, até que eu iniciei administração de empresas em uma universidade particular. Eu fiz o curso até praticamente a metade e foi quando eu me dei conta que eu não estava no caminho certo. Eu resolvi trancar minha matrícula. Depois de alguns meses sem estudar, eu encontrei por acaso a bibliotecária da escola Sorg, a qual se tornou minha grande amiga. Uma grande amiga, eu acho que foi de tantas visitas na biblioteca, de tantos bate-papos sobre obras literárias, Então, ali se criou um laço de amizade. E nessa conversa de poucos minutos, acho que não conversamos mais do que 15 minutos, ela fez com que eu percebesse
percebesse o óbvio, né? Eu comentei com ela sobre a faculdade que eu havia trancado e tal, e ela me fez com que eu percebesse que eu deveria ter optado por letras. Então, eu comecei a pesquisar sobre o curso, né? Sobre as universidades que ofereciam essa formação. E no semestre seguinte, eu iniciei letras na Universidade de Passo Fundo. E me apaixonei pelo curso no início já. Eu me senti como se eu estivesse encontrando o rumo. Bom, no segundo semestre do curso, eu já iniciei em sala de aula, trabalhando língua portuguesa e língua inglesa para alunos do ensino fundamental 2. E eu segui com as minhas leituras, né? Durante o curso, lendo cada vez mais, né? Relendo muitas obras. E eu procurei participar de todos os eventos que a universidade proporcionava aos estudantes, né? Aos acadêmicos. Eu participei como ouvinte de palestras e seminários, né? Durante o curso aconteceram 2 jornadas de literatura. Em uma delas eu fui monitora, a experiência foi incrível, foi muito legal ter um contato mais próximo com os escritores, eu achei muito bacana, né? E também participei como bolsista no acervo Josué Guimarães, lá na UPF. Foi muito legal também a experiência. E eu comecei, durante o curso de letras, a me aventurar na escrita, né? Eu abri uma pastinha no computador e comecei a escrever. Mas eu ainda não me sentia à vontade, eu não tinha ainda... eu não me sentia com vontade de mostrar os meus textos para as outras pessoas, eu não me sentia pronta ainda, né? E também nem imaginava na possibilidade de escrever, de publicar os meus escritos, né? Eu adorava escrever, mas eu ainda não sentia, não via a possibilidade de, quem sabe, virar uma escritora. Os anos foram passando, né? E eu comecei a trabalhar língua inglesa com as turmas de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental 1. Nesse momento, eu decidi me aperfeiçoar e eu comecei pedagogia. Na minha opinião, esse curso ele é importantíssimo para a formação dos educadores. Ele me trouxe muito conhecimento, agregou muito na minha profissão. Eu acredito que a pedagogia ela complementou o meu curso de letras. Foi muito bom. E eu também penso que na vida da gente tudo tem uma hora certa para acontecer. E a pedagogia ela contribuiu muito para o processo de construção da Patrícia escritora, né? Da construção da minha primeira obra literária. Quando eu lia o meu livro, que já estava pronto no computador, eu pensava que faltava alguma coisa nele ainda. Porque quando eu enxergava ele na tela, eu pensava em não apenas transformá-lo em letras em um papel. Eu queria algo mais. Eu queria que a minha obra tivesse uma proposta pedagógica. Então, no ano de 2018, eu publiquei meu primeiro livro infantil, o Nina Leonina, o qual é um livro interativo em que as crianças, além de ler, podem colorir as imagens. E as que ainda não estão alfabetizadas, elas podem se divertir colorindo o livro. Eu publiquei mais 2 outras obras infantis, O Mundo de Luca, que também segue a mesma proposta do livro Nina Leonina, o qual conta a história de um menino muito esperto, inteligente, que adora estudar e que certa noite ele tem um sonho em que ele viaja por vários países dentro de um balão de gás. Também sou autora do livro Heitor, um menino que queria ser um campeão de kart, o qual retrata a trajetória
do Heitor, desde o início da sua carreira no kart até os seus 9 anos de idade. E o ano passado eu publiquei o meu primeiro livro de crônicas, chamado Reticências, na 33ª Feira do Livro, de Passo Fundo. Eu acredito que o que me direcionou primeiramente na escrita da literatura infantil foi eu ter trabalhado com os pequenos em sala de aula. Isso fez com que despertasse em mim a vontade de escrever para eles e realizar um trabalho de interação com o leitor. O universo da literatura infantil, ele é encantador. Escrever para os pequenos, para as crianças, faz com que a gente viaje pelo mundo da imaginação. Além disso, receber o feedback do leitor sobre a obra que a gente escreveu é muito bom, é gratificante, principalmente no ambiente escolar. Eu tive a alegria de realizar muitos eventos em escolas e de ser recebida pelos alunos, pelas turmas, com releituras fantásticas sobre os meus livros. E das leituras que eu li, durante a infância, Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, está entre as preferidas. Eu queria ser a Emília. E mais tarde, décadas depois, eu tive a oportunidade de realizar o meu sonho em uma das escolas que eu trabalhei. Eu dei vida à personagem. E no decorrer dos anos, eu realizei muitas leituras, Leituras indicadas pelos professores, fiz também leituras aleatórias, E os livros, sempre fizeram parte da minha vida. O que me encantava era descobrir uma nova realidade, abrir as páginas e encontrar um mundo novo, Uma nova história, um novo lugar, novas pessoas, isso me fascina. Bom, um livro que marcou muito foi O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. A primeira vez que eu li essa obra foi na minha adolescência, mas esse livro me encantou em todas as vezes que eu o abri, pois ele mostra a pureza da criança, as peraltices da criança, e a amizade verdadeira de um menino, do Zezé, com o seu pé de laranja lima. Mais tarde, na faculdade, eu reli muitas obras, e entre elas Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e tantas outras, mas com um olhar diferente, compreendendo o contexto das obras e o que elas remetiam em relação ao período histórico de cada época. Além desses autores, muitos outros marcaram a minha trajetória como leitora, entre eles Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e também Marta Medeiros. Quanto a 2020, este ano pegou todos de surpresa, fazendo com que muitos planos fossem adiados e eventos cancelados. No entanto, eu estou aproveitando esse tempo de isolamento social para escrever, para produzir. Eu estou com alguns projetos já alinhavados, Estou terminando a escrita de um livro infantil e de um livro de crônicas, os quais eu pretendo lançar até dezembro. Além dessas duas obras, eu estou participando do projeto Flores da Quarentena, em que alguns escritores de Passo Fundo irão publicar um livro, um livro de crônicas, na versão e-book. A Luciana me pediu para eu falar sobre o que me irrita, o que me inspira e o que me alegra. Bom, essa pergunta fez com que eu me analisasse um pouco. Eu acho que o que me irrita é ver as pessoas reclamarem da vida e não tomarem uma atitude para mudarem ou melhorarem. O que me inspira é ver o sorriso das pessoas em momentos normais, cotidianos, a simplicidade, a vida. E o que me alegra é pensar que o meu trabalho pode ser a inspiração para outras pessoas. Para finalizar,
eu gostaria de dizer que quando eu penso na minha trajetória até aqui, eu percebo que não foi fácil, mas valeu a pena. Trabalhar com a escrita e viver dela não é tão fácil nesse país, mas é com persistência e com muito trabalho que se consegue chegar onde se quer. E também se consegue o reconhecimento. Eu acredito que somos o reflexo das nossas leituras. Por isso eu recomendo a todos que o livro esteja sempre próximo de vocês. Através dele nós viajamos sem sair de casa, principalmente nesta época, né? Em que é recomendado ficar em casa. Além disso, os livros nos mostram muitos contextos e nos ensinam a termos empatia. Então, um forte abraço a todos e meu muito obrigado pelo convite, Luciana. Desejo muito sucesso ao seu canal e ao projeto Mulheres na Literatura. Obrigada, Patrícia. Obrigada por ter compartilhado um pouco da tua história, dos teus novos projetos aqui conosco. Seja sempre bem-vinda aqui no canal. E obrigada a você que tem nos acompanhado. Se você tem gostado do conteúdo, se inscreve aqui no canal. Também compartilhe os vídeos com as pessoas que você conhece. Quem sabe você não tem uma amiga ou um amigo escritor que está querendo se lançar aí no mundo da literatura, está com os seus escritos na gaveta, não sabendo por onde começar ou com um certo medo, não é mesmo? E através das trajetórias dessas mulheres incríveis que têm colaborado aqui conosco e das dicas que elas dão durante os vídeos, essa pessoa possa tomar coragem e possa ir em frente com seus projetos, não é mesmo? Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui e também mande dicas, mande conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal para o nosso e-mail que está passando aqui no vídeo. Obrigada por ter nos acompanhado, um abraço e a gente se vê!